Olá, meu nome é Tatiane, sou professora da Universidade Estadual de Roraima, campus de Rorainópolis. Gostaria de agradecer à Escola Agrotécnica da Universidade Federal de Roraima pelo convite para participar da quarta semana do Meio Ambiente em tempos de pandemia, que vai ser realizado ao longo desse mês de junho de 2020. A temática que eu trouxe aqui é a agroecologia na escola, práticas que encantam. Inicialmente farei uma contextualização teórica, depois compartilharei as nossas experiências no campus de Rorainópolis, no nosso município, e ao final algumas sugestões para aqueles que tiverem interesse de desenvolver atividades, mesmo que não estejam familiarizados com a agroecologia, mas pode ser com a educação ambiental, na escola, na comunidade, da forma que for possível. Nessa contextualização teórica, eu farei uma leitura, que é para a gente poder compreender um pouco melhor como que a educação se insere dentro da agroecologia e quais são as bases que sustentam essa prática. Então, a educação com viés agroecológico, ela envolve importantes aspectos, como a dialogicidade, a democratização do saber e a interdisciplinariedade. Freire aborda a dialogicidade em seu livro intitulado Pedagogia do Oprimido, onde o diálogo ele inicia com a busca do conteúdo programático e os temas geradores advêm das relações homem-mundo. A democratização do saber, segundo Vandana Shiva, transformou-se num pré-requisito para a liberação humana, porque o sistema e saber contemporâneo ele exclui o humano por sua estrutura. Assim como Paulo Freire, Vandana Shiva chama atenção para sua autonomia no processo da democratização do saber. Gadotti, em seu livro sobre educação para a sustentabilidade, ele alerta para uma educação sobre e para o desenvolvimento sustentável. Na primeira, corresponde sobre a aquisição da discussão teórica e informação, e na segunda, como usar a educação de modo a construir um futuro sustentável. A interdisciplinaridade, como é tratada a agroecologia no campo da ciência, também se estende à prática pedagógica. Ela é preciso religar os conhecimentos que estão fragmentados, como proposto por Morin, pois os problemas são multidimensionais e se mantivermos as separações, reduziremos as nossas possibilidades de lidarmos com eles. Então, essa leitura teórica ela vai ser continuada aqui em algumas observações. A primeira delas, sobre a educação para a sustentabilidade. O que fazemos com a nossa existência? Uma pergunta muito importante que o nosso Gadotti nos traz e que deve permear nosso pensamento ao longo das nossas atividades, seja no dia a dia, no âmbito profissional e nesses projetos de extensão e, no nosso caso, dentro da prática da agroecologia, prática pedagógica também. Como usar a educação de modo a construir um futuro mais sustentável. Então, isso também é muito importante, porque a sustentabilidade, ela pensa no futuro. É o legado que nós vamos deixar para as crianças de hoje. Que futuro, que perspectiva que elas podem ter, e como elas podem estar atuando, e como nós podemos estar atuando, para que seja o melhor cenário possível. E acredito que esse pensamento, esse questionamento é muito relevante nesse momento atual em que estamos passando, pandêmico, e vai ser ainda mais importante após a pandemia. A dialogicidade, a educação para o diálogo, também é muito importante. Desde a escolha dos temas geradores a serem tratados nas atividades, o conteúdo programático dessa atividade, mas também todas as relações dos sujeitos envolvidos no trabalho. A democratização do saber, também aponta a Vandana Shiva, é importante porque nós estamos trabalhando numa comunidade, no nosso caso, uma comunidade rural. Ela já tem um saber local, tradicional, suas culturas, sua história, sua trajetória, e é importante que a gente possa estar apto a ouvir, a respeitar, a resgatar e valorizar. Reconhecer essa pluralidade de sujeitos dentro de um contexto que nós sabemos que o ambiente, a relação ecológica também permeia a relação social. Então, a ciclicidade ela é muito importante no ambiente natural, mas também nas nossas relações interpessoais, dentro de um contexto de igualdade, de justiça e, principalmente, humanização
como bem traz o Brandão, seu livro Pesquisa Participante, onde ele trata esse sentimento do eu e de nós, da vida coletiva, do ensinar ou aprender, das questões simbólicas, da flexibilidade. Então aqui a gente vai percebendo que dentro da agroecologia a gente tem o eu, tem o nós, tem o ambiente, tem essa vida coletiva, tem o respeito ao sujeito, o resgate, a valorização do saber local e principalmente o questionamento, né? Aprender a ser, diferença entre ter conhecimento e o ato de conhecer. Então isso também deve permear nossas atividades, nosso trabalho. Uma coisa é o ter, né? Eu ter títulos, ter diplomas, mas outra coisa é estar apto, aberto, vazio de mim mesmo para aprender mais, para conhecer o outro, para conhecer o meu ambiente, né? O ambiente onde eu estou inserido. Então, essa receptividade, essa abertura, esse despir de si, ele é muito fundamental para as nossas práticas, para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia. Um bem aponta Erich Fromm, né, sobre a liberdade humana, ela está restringida na medida em que estamos ligados a posse, obras e, finalmente, aos nossos próprios eus. É importante que a gente possa se desapegar, se despir e estar aberto a reconstruir, a aprender junto, a construir juntos. Outra leitura interessante do Fritjof Capra, o ponto de mutação, que nós estamos vendo uma mudança de paradigma. Hoje, na nossa sociedade, muitas vezes não faz mais sentido a competição. A cooperação ela é muito mais interessante. E a cooperação ela é muito mais natural. A criança ela age de forma cooperativa naturalmente. Então, não é algo tão difícil de trabalhar a cooperação para elas. Quando você está com jovens, e hoje há uma busca, né, muito pelo método intuitivo. Jovens hoje mesmo que passam pelas universidades e tudo mais, eles não se sentem muito confortáveis com esse método racional, linear, concentrado, analítico. Eu vim de uma geração, nasci na década de 70, a informação ela é totalmente racional, linear, concentrada, analítica. Vivi em ambientes competitivos, academicamente, profissionalmente, mas hoje eu olho para isso e não vejo mais sentido, não vejo sentido de continuar dessa forma e não vejo sentido isso para os nossos jovens, para as nossas crianças. Então, esse trabalho interno de todos, né, diferentes gerações, para que a gente possa acolher esses jovens e essas crianças num ambiente muito mais sadio, muito mais, como é que se diz, muito mais saudável, psicologicamente e fisicamente também, e espiritualmente. A consciência do ambiente, né, que a gente usa o termo aí, o eco, né, nossa casa, essa casa comum, né, e a consciência do eu. Então, claro que eu tenho consciência do eu, né, a gente não quer dizer que um pensamento é superior ao outro, mas há de haver um equilíbrio, né, entre o eu e o ambiente, entre eu e o outro, entre eu e o nós. Então aqui a gente vai fechando essa reflexão um pouco mais filosófica e científica, para a gente também sair um pouquinho desse ambiente mais acadêmico, né, dessas leituras mais densas, né, adultas, né. Vamos explorar o mundo das crianças, porque se eu estou na academia, na universidade, como professor, como estudante, e aí eu vou propor desenvolver uma atividade com as crianças, eu preciso deixar algumas coisas lá na academia, né? Eu deixo aquele vocabulário, aquela cientificidade toda, eu tenho que deixar isso daí lá na academia. E eu tenho que me aproximar mais do universo das crianças, é muito simples, é tudo muito natural, mas não menos complexo. Então, essa poesia da Cecília Meirelles, tem uma liberdade de ler, porque ela traz muito esse pensamento que está em consonância com o trabalho, a proposta do que está sendo apresentado aqui, e
porque eu acredito que pode muito nos auxiliar nas nossas escolhas, atitudes e reflexões. Professora, diz-me por quê? Por que voo papagaio? Que solto no ar, que vejo voar tão alto no vento que o meu pensamento não pode alcançar. Professora, diz-me por quê? Por que roda o meu peão? Ele não tem nenhuma roda, e roda, gira, rodopia e cai morto no chão. Tenho 9 anos, professor, e é tanto mistério a minha roda que eu queria desvendar. Por que é que o céu é azul? Por que é que barulha o mar? Por quê? Tem do porquê que eu queria saber, e tu que não me queres responder. Daquilo que te interessa e que a mim não interessa, tu obrigas-me a ouvir quando eu quero falar, obrigas-me a dizer quando eu quero escutar. Se eu vou a descobrir, fazes-me decorar. E a luta, professor, a luta em vez de amor. Mas enquanto a tua voz zangada ralha, tu sabes, professor, eu fecho. Por dentro, faço uma cara resignada e finjo. Finjo que não penso em nada. Mas penso. Penso em como era engraçada aquela rã que esta manhã ouvi coachar, que graça que tinha. Aquela andorinha que ontem à tarde vi passar e quando tu depois vens definir o que são conjunções e preposições, quando me fazes repetir que os corações têm 2 aurículas e 2 ventrículos e tantas mais definições, o meu coração que não sei como é feito, nem quero saber, cresce. Cresce dentro do peito, a querer saltar cá para fora, professor, a ver se tu assim compreenderias e me faria mais belo os dias. É uma poesia muito bela, para a gente poder entrar aí na nossa fala mais especificamente, mas que traz essa leveza, né? E claro, eu me avaliando, eu vejo que como professora de nível superior, muitas vezes eu espero que o aluno memorize. Mas será que isso é importante? Se eu vou desenvolver um trabalho na escola, será que isso é importante? O que eu espero? Então, essas desconstruções e reconstruções é um processo permanente. Essas dúvidas, essas angústias, essas alegrias, tudo isso vai permear o nosso trabalho. Não é algo simples, mas também não é algo impossível. E aí, entrando mais na questão da agroecologia na escola, práticas que encantam, eu quero ressaltar aqui algumas questões importantes. Uma delas é a transversalidade da educação ambiental, assim como a gente pode perceber na agroecologia. Então, você pode trabalhar agroecologia numa escola associando, integrando com diferentes áreas do saber, né? Ela não é um campo específico da agronomia ou da agricultura, não, ela perpassa, né? Ela visita todas essas áreas. Outra questão importante, logo para a gente perceber, é que a escola ela é um espaço de transformação e inclusão. Então, a sociedade que eu, pensando na minha existência, o que eu faço com a minha existência, pensando na sociedade, o que eu espero da sociedade? E muito do que eu espero pode ser trabalhado e construído no espaço da educação nas escolas. Então, esse encontro entre a universidade e a escola rural, no nosso caso, do curso de agronomia, mais especificamente, mais interdisciplinar e escola rural, ele é muito importante para o nosso espaço, porque é uma integração, nossos acadêmicos interagem com a escola, nossos professores, a escola interage com a gente. Aquele acadêmico que está interagindo com as crianças, ele se apresenta, ele fala para a criança, olha, eu estou fazendo um curso de agronomia, então, eu estudei aqui nessa escola. Então a criança sabe que tem um contínuo, que ela pode amanhã fazer uma faculdade de agronomia, não, ou outro curso, mas ela sabe que tem um contínuo para esse processo de aprendizagem, da forma, do caminho que ela escolher, seja bom para si mesma. Mas há um contínuo entre a escola, a graduação, a pós-graduação, e há um contínuo também entre o que a universidade faz e a comunidade, e vice-versa. Lembrando que a escola está na comunidade, então a participação da família, dos pais, mães e outros familiares, ela é importante, né? E é uma troca. Então você vai ter ali comunidade,
escola, universidade. Olha o objetivo comum aqui: cuidado com as crianças. A agroecologia no nosso campus, ela iniciou como disciplina temática, né? Temos uma disciplina na grade curricular do curso de agronomia, mas nós temos aqui um núcleo de agroecologia. Esse núcleo de agroecologia, depois de implantado, tem se configurado como um importante momento para a gente falar sobre agroecologia, pesquisar, nos avaliar, nos desenvolver como professor acadêmico, melhorar as nossas práticas de extensão. Esse aqui tem sido um espaço, né, verdadeiramente um núcleo, né? E ele tem sido, embora recente, mas ele tem sido algo muito positivo para as nossas atividades aqui, incluindo esse trabalho na agroecologia na escola. Bom, quando que iniciou? Iniciamos em 2016, né? Estamos ainda na mesma escola municipal João Rodrigues, e tudo começou com um dos nossos acadêmicos, o Romário. O Romário morava na época nessa vicinal, conhecia muito bem a comunidade, já tinha se envolvido em trabalhos também nas escolas rurais. E ele, desde o início, porque a gente vai acompanhando nossos alunos desde os primeiros semestres, a gente percebia nele nitidamente uma vocação para a educação. E aí, quando ele me procurou para ser sua orientadora, eu logo propus a ele que a gente trabalhasse essa temática. E aí a gente foi conversando e fechou a agroecologia, né? Já era um tema que a gente vinha desenvolvendo, a gente já tinha uma pós-graduação em agroecologia na instituição, e o meu envolvimento com a disciplina também foi cada vez me aproximando mais. E aí, então, a gente desenvolveu essa atividade. Foi muito interessante, porque o Romário, ele já conhecia a comunidade, então ele entrou em contato com os pais, com os professores, convidou colegas para ajudá-lo. E na época ele fez assim, um trabalho 100%, e quando ele apresentou o TCC dele, foi muito bacana, porque quando os outros acadêmicos do curso de agrárias puderam ver que era um outro campo de estudo, então ele tem um campo lá da laboratorial, tem lá da experimentação, né? E ele vê que dentro da agrárias tem um espaço para trabalhar a educação. Para alguns deles que assistiram, tudo que vieram conversar depois, eles viram ali, eu também gostaria de desenvolver trabalho nessa área. Inclusive, alguns deles desenvolveram trabalhos na área de educação, com outros professores, comigo, enfim. Mas o fato é que isso gera um despertar interno. Então, a gente já tem um trabalho com a comunidade, com a escola, mas dentro da nossa instituição, do campus, também vai ocorrendo transformações, também vai ocorrendo mudanças, né? Em 2017, em sequência, nós tivemos a possibilidade de desenvolver um subprojeto dentro de um projeto da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia Intermunicipal, foi um edital. A professora Josimara, da licenciatura, pertencente ao curso de licenciatura de Ciências da Natureza, ela submeteu e eu entrei com o subprojeto em horta e escola do campo. E essa experiência foi fantástica, que está aqui. Nós estamos se reunindo com os professores. Aqui está a professora Josimara, os professores da escola. Aqui é um professor da escola também. Ele, na época, estava fazendo curso de agronomia, já tinha formação em pedagogia, já trabalhava na escola. Então, a gente vai ver nesses encontros, né? Você está na escola, ali tem acadêmico do campus, tem morador daquela vicinal, tem... Então, essa proximidade, né, favorece muito o nosso trabalho no município. Aí logo a gente já foi delimitando o espaço onde seria construído, então o recurso foi disponibilizado, a gente pôde utilizar para a compra dos materiais para fazer as instalações do ambiente protegido da horta, comprar materiais para iniciar o trabalho com a compostagem. Aqui está a comunidade da escola, os professores, merendeira, monitor, né? Então tudo isso era conversado com eles. Aqui uma das primeiras atividades, nossos alunos aqui apresentando, aqui está eu, as crianças, e aqui então já tendo essa primeira experiência, né, de interação com as crianças, ensinando sobre
os materiais, trabalhando a matemática, que ao final tudo arrumadinho, organizado, né? A gente pode comprar materiais de consumo. Foi muito importante para o nosso trabalho e para a escola também. Aqui um dos nossos acadêmicos que está realizando uma atividade com as crianças sobre solo e também usando a questão da matemática, observando a diferença entre peso e volume da areia, da argila e da matéria orgânica. E aí depois eles misturavam tudo e eles percebiam que essa terra ficava tão assim porosa, né, boa para o desenvolvimento das raízes das plantas. E aí eu fiz uma breve explicaçãozinha sobre os torrãozinhos e aí gerou até uma brincadeira, né, que eu propus para eles darem um nome para um dos torrãozinhos, depois eles falaram que o torrãozinho estava sozinho, arrumou uns amiguinhos. E foi muito interessante que na avaliação final, eles desenharam esse torrãozinho com pernas, olhos, correndo da chuva. Então, a explicação que eu fiz sobre a proteção do solo, da cobertura do solo, eles montaram uma narrativa, uma história. Então, você vai com uma expectativa, né? E aí você vê que, por exemplo, esse material é riquíssimo para trabalhar português, né? Então, a gente às vezes não espera e você se surpreende como que as crianças elas respondem a essas atividades, como elas, né, vão visitar em outras áreas do saber. Não ficamos só nas atividades com as crianças, também teve momentos com os pais, com oficinas. A primeira delas foi sobre a compostagem, ministrada pelo professor João José Costa Silva, professor do campus de Guarinópolis, também do colegiado de agrárias. E foi um evento muito importante porque os pais participaram, as crianças, os nossos acadêmicos auxiliaram na prática e eles ficaram muito felizes, né, em montar a primeira pira de compostagem, né? Muitos deles não tinham conhecimento do que era, como é que fazia, então eles participaram muito e gostaram. Outra oficina foi ministrada pelo Evair Marcelo Queiroz. Na época ele era mestrando do programa de pós-graduação em agroecologia e ele participou, ele estava como monitor de uma das minhas disciplinas e eu convidei ele para participar. Desculpe, ele não estava como monitor, ele estava fazendo estágio docente, né, que é obrigatório para os bolsistas de pós-graduação, e ele estava então participando de uma das minhas disciplinas, que é de agroecologia. E aí eu convidei ele para participar do projeto, ele aceitou, nos auxiliou muito, não só na construção do meio protegido, mas também nas capacitações. E como estagiário docente, também fiz um belíssimo trabalho em sala de aula com os nossos acadêmicos do curso de agronomia. Aqui a turma, né? A equipe, né? Aqui temos alunos que já concluíram o curso de agronomia, outros que ainda estão, né, cursando. Temos aqui o Vai que já é da pós-graduação. Então, essa interação entre a graduação, pós-graduação, escola, em torno desse objetivo comum, que é trabalhar a agroecologia, foi muito rica essa troca. Que o objetivo da atividade era que também os nossos acadêmicos partissem do planejamento, execução e sistematização daquilo que eles fizeram. Então, o fruto está aqui, nas publicações, né, que nos trabalhos apresentados através de banners, né, na própria instituição, em que eles puderam apresentar os resultados, né, para a comunidade e eles gostaram muito. Esse encantamento, ele não passa só pelas crianças, né? Nossos estudantes, professores envolvidos. É um trabalho assim, muito, muito alegre. A gente vê aqui, né, tivemos 10, ao final, 10 trabalhos que eles apresentaram. Em 2018, já com o núcleo de agroecologia implantado, coordenado pela professora Elisângela, também do curso de agronomia, do Colegiado de Ciências Agrárias, nós tivemos esse projeto institucionalizado no âmbito do núcleo de agroecologia e tínhamos objetivos de trabalhar mais sistematicamente essa temática na escola. Parte desses objetivos alcançamos com êxito, outros ainda estão pendentes, mas nós esperamos melhorar futuramente. Às vezes se apresentam algumas dificuldades que nós ainda estamos aprendendo a superá-las, né? Mas esse é o processo mesmo, a gente tem que lidar com essas frustrações e transformá-las, né, em aprendizado que a gente possa melhorar e evoluir.
Nós traçamos o cronograma, aqui uma foto da escola atualizada em 2019 e a gente foi acompanhando que desde 2016 a escola passou por várias melhorias, né? Então eles tiveram um trabalho dentro da comunidade escolar, com a gestora e a comunidade, muito bonito em termos de melhorar, de deixar a escola mais bonita. Então, a gente que vai lá desenvolver o projeto, a gente fica muito feliz de ver essas melhorias e esse ambiente para as crianças, né? Que isso nos alegra. Aqui algumas das atividades foram desenvolvidas com as crianças, que fez parte do TCC de uma das nossas acadêmicas já formada, a Iana, mas que também teve a colaboração de mais duas acadêmicas, a Mariana e a Thalissa, e elas também têm nos auxiliado muito nos trabalhos de extensão, também participar de trabalhos de pesquisa dentro do núcleo de agroecologia. Aqui, então, a gente tem utilizado também recursos que nem da matemática, a questão do solo, mas a gente teve um avanço nesse projeto da IAN, porque a gente trabalhou mais a ludicidade, mais a arte e esse encantamento com as crianças. Então, elas gostavam tanto que quando as acadêmicas chegavam na escola, elas recebiam um abraço e os professores, claro, sempre ficam muito felizes, né? Então, essa relação entre os nossos estudantes e a escola e as crianças, ela foi se estreitando. E aqui a gente vê as crianças usando os legumes como carimbos, né? Foi uma das atividades. E isso é muito interessante, porque o legume é algo para alimentação, né? E aí elas viram um recurso pedagógico em sala de aula. Então isso é muito legal. Você pegar elementos do cotidiano da criança, do ambiente onde ela vive, ou do repertório dela, e trazer isso como elemento para aprendizado dentro da sala e dentro da escola. Elas gostaram muito, né? Claro, uma atividade muito alegre, né? Muito colorida e brincadeiras também. Então, nas atividades do trabalho da Iana, a gente pesquisou livros que trazem brincadeiras e jogos para as crianças, a gente adaptou para o nosso objetivo. Isso também é uma dica muito legal para estar usando nos projetos. Então, se apoderar mais desse mundo infantil e trazer e adaptando essas atividades que eles possam gostar e trabalhando aquele conteúdo, ou, é, aquele tema, né, que você está desenvolvendo. Aqui usando o solo para pintura, então aqui foi feita usando a cola e o solo para então fazer aqui esses desenhos das árvores. Então as crianças gostaram muito, mesmo que elas estão todas sorrindo, né? Isso é uma característica que a Iana comentou comigo, que ela percebeu em todas as fotos da análise dela, as crianças estavam rindo. Então daí o nome Práticas que Encantam, porque é isso que a gente espera, né? Preservar esse riso das crianças, né? Outras atividades aqui, então esse convite para ir para a área externa. Então as crianças estão lá na sala de aula, fazendo tarefinha, né? E naquela concentração, e aí você vem com uma proposta, uma atividade para lá fora, olhar e construir seu próprio binóculo. Então também desenvolve habilidades manuais, e eles adoram, né? E aí ela também fez atividade com as folhas, pegando folhas do quintal da casa dela para mostrar a diversidade de formas. Então, entrei no design, né, das plantas, dos animais, dentro da zoologia. Então, a gente vê que, tá, a gente pode comprar esses materiais para elaborar atividade com as crianças, mas a gente pode também usar o que está disponível, né, os recursos locais. Isso está super dentro da agroecologia, e isso é muito importante porque isso daí também não é poluente, a folha depois ela volta para a terra, vai virar composto, então o legume também, né? A gente não avançou muito para tinturas naturais, mas também é um campo muito interessante. Então a ideia é estar aproveitando mais esses recursos locais e usando materiais também que não sejam poluentes e também não sejam tóxicos e que seja do cotidiano da criança, né? Vocês imaginam, a criança está lá na casa dela, ela viu a terra, muitas vezes a terra como sujeira, a folha como sujeira, aí de repente ela pega na folha, pega na terra e vê que aquilo lá é divertido, é gostoso de brincar, né? A semente, né? E outras atividades aqui, já envolvendo um pouco mais a diversidade dos animais, da Amazônia,
Outra questão importante é porque a gente está na Amazônia. E muitas vezes os livros didáticos, eles trazem animais de outros biomas. Não seja importante aprender. Claro que é importante aprender, mas elas não conhecem muitas vezes esses outros animais. E a Ana percebeu nessa atividade, quando a gente foi conversar durante a sistematização do TCC, que as crianças conheciam muito os animais, elas sabiam, elas ficavam muito à vontade para falar deles. Então elas sabem. Quando você parte daquilo que elas sabem e insere aquilo que elas ainda não sabem, é muito mais divertido, né? É muito mais natural, né? Do que quando você simplesmente ignora o que ela sabe e introduz algo novo. Então, essa experiência foi muito interessante, eles gostaram muito, eles gostam muito dos animais, é incrível essa relação das crianças com os animais, né? Eles têm um amor mesmo. Aqui eles, vejam essa foto, é muito bonita, as crianças aqui, vejam elas aglomeradas, né? Olha o interesse delas em aprender, curiosidade científica, né? E aqui elas então observando com uma lupa de bolso os bichinhos, os vertebrados menores, muitas vezes dava para ver olho nu, mas a aventura era poder ampliar essa imagem, né? Eles verem essa ampliação, esse detalhamento. Então, essas atividades, elas depois foram sistematizadas pelas acadêmicas, elas apresentaram na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do ano passado, e todas elas tiveram a oportunidade de apresentar de forma oral. E, então, eu procuro motivar os nossos acadêmicos para que eles passem por essas experiências e que elas sejam compartilhadas, né? Então, aqui eram 3 trabalhos, mas cada uma delas apresentou um, né? Para poder ter essa experiência também de apresentação oral. Aqui foi uma oficina de fanzines, que a professora Carmen, também da nossa instituição, da UER, do Campo de Boa Vista, ministrou lá para a gente. E participaram aqui professores, acadêmicos, acadêmicos que fazem parte do núcleo de agroecologia, acadêmicos da licenciatura. E a ideia é poder utilizar um pouco mais o fanzine também como recurso, né, para trabalhar essa temática da agroecologia, da biodiversidade, né, da agricultura. Aqui uma das produções, né, de fanzine. Aqui os mutirões, a gente teve ao longo do processo alguns mutirões, gostaríamos de ter tido mais, mas o importante é que a gente vá criando esse hábito, né, de se reunir, porque é um dia de trabalho, mas é um dia de muita troca, de aprendizado, e a gente vai percebendo que vai trabalhando esse sentimento de nós, da vida coletiva, né? Então, quando eu retiro um lixo que não fui eu que joguei, que o outro jogou, eu vou pensar antes de jogar um lixo, porque outro vai precisar catar. Então, essa educação, né, que a gente faz assim, através de um mutirão, ela é muito importante. E aqui, como foram envolvidos nossos acadêmicos, que participavam do projeto dentro da escola, a criança que estava vendo ali esse movimento, a comunidade escolar, também aprende. Então não importa qual o tamanho da ação, se ela é de mutirão, se ela é mais contínua, se toda ação feita na escola, ela tem um caráter pedagógico, né? Eu diria que na nossa vida normal também, né? Mas especialmente na escola a gente pode explorar o caráter pedagógico dela. Então o espaço limpo é muito mais agradável. Para que eu vou sujar de novo? Por que eu vou jogar aquele resíduo? Ou por que eu vou gerar aquele resíduo que às vezes não vai se degradar? Né? Então, é uma educação ambiental também. Esse mutirão, ele foi antes desse evento na escola. Esse evento foi organizado pela escola no mesmo dia. Foi, claro, a gente foi conversando tudo, que teve um dia de campo na propriedade onde fica a escola. Esse dia de campo foi organizado pelo Núcleo de Agroecologia juntamente com um evento do Estado em Agroecologia, que tem a cada 2 anos, e a gente reuniu, foi uma forma de reunir, né, esses eventos e ter uma troca entre esse espaço da escola e o trabalho feito pelo Núcleo de Agroecologia dentro da propriedade rural, que já vinha sendo feito. E essa propriedade rural, o proprietário, ele faz parte do Grupo Sul Orgânico. O Grupo Sul Orgânico, ele está nesse processo de transição agroecológica, eles já não utilizam os agrotóxicos, ele já tem um cuidado com o ambiente, com os resíduos, tudo. Então, o fato de ter esse agricultor
né, próximo, né, da mesma propriedade ter a escola, isso é uma riqueza, né, uma possibilidade de atuação muito interessante. Então a gente na época estava fazendo uma pesquisa nessa propriedade de levantamento de invertebrados e, e aí a gente pôde perceber essa possibilidade de você estar trabalhando na escola com a criança sobre o tema invertebrados, e lá no campo, a pesquisa da propriedade do agricultor sobre os invertebrados do solo. Então, vejo que é a mesma temática, só que em espaços diferentes. Um espaço mais científico, outra mais no espaço escolar, né? Mas elas estão interconectadas. Então, nesse evento aqui, a gente teve a apresentação dos trabalhos da Iana, ela apresentou para a comunidade da escola, para os pais, para os alunos de pós-graduação que foram nesse evento do dia de campo. Nós convidamos também a Salete, que é presidente da cooperativa Cohorizonte. A cooperativa Cohorizonte ela vem realizando trabalho no município de reutilização de embalagens para poder colocar o produto sabão líquido e também nós produzimos sabão em barra. E nesses sabões é reutilizado o óleo de cozinha. Então é um trabalho também muito importante do cuidado do ambiente com as pessoas. E ela apresentou, e paralelamente as crianças, né, elas estavam ali no evento, a gente levou atividade para elas. E aí uma das atividades foi cópia do livro Meninas e Meninas que Cuidam do Planeta, de Marta Dumont. E aí um livro com umas ilustrações muito bonitas, elas podem então pintar. Então, a gente vê aí, né, nessa foto, pós-graduação, graduação, comunidade, escola, todos ali interagindo, né? Em 2019, nós fizemos uma outra atividade que foi a de pintura dos pneus, que a própria escola vinha reunindo esses pneus utilizados para colocar no espaço externo. Então, nós fomos lá, adquirimos as tintas pelo Núcleo de Agroecologia, junto com as acadêmicas, a Mariana e a Thalissa, nós então pintamos os pneus, depois as crianças vieram então colorindo. E esses pneus eles foram utilizados para proteger plantas do pomar que eles tinham na escola implantado. Esse pomar ele foi implantado anos antes por sugestão da professora Josimar, que tinha mudas de frutíferas, e sugeriu que eles plantassem ali um pomar. Por quê? A escola fica próxima a um acesso de terra, e às vezes fica muita poeira, muito aberto, e aí ela sugeriu que plantasse ali um pomar para proteger um pouco a escola, para ter frutas também para as crianças. Foi uma sugestão que a escola realmente adotou e implantou e que deu um outro visual para o espaço externo. A professora Josimara, juntamente com o professor André Camargo, também professor do campus de Rorainópolis, eles ministraram uma oficina repelentes caseiros e participaram então os pais, professores, e foi uma oficina excelente. Os pais gostaram muito, principalmente as mães. Muitas coisas elas não sabiam e teve uma troca também, algumas coisas que elas já faziam em casa, mas trocaram receitas com a professora Josimara. Isso foi muito interessante, porque você veja aqui nas fotos, né, o pessoal muito alegre. A professora Josi distribuiu alguns kits de produtos e isso é muito importante para a comunidade rural, essa proteção também com relação aos vetores, né, de doenças transmitidas por insetos, e também a questão de reaproveitamento do óleo de cozinha, né, e também entra na questão da economia doméstica. A professora Josi já vem realizando um trabalho dessa natureza, que é então as pessoas poderem aprender a fazer os seus produtos e economizar, né? Então também é um trabalho muito importante e que pós-pandemia vai ser ainda mais importante. Mas tá, então eu partilhei as possibilidades de trabalho que a gente vem realizando dentro do nosso contexto, mas porque não tem uma receita fixa, né? Não tem como falar, vai por esse caminho. Esse foi o nosso caminho, que ela precisa melhorar muito, mas é o que a gente tem conseguido construir. Como eu lancei o convite, né, para aqueles que quiserem trabalhar, né, a questão da agroecologia, educação ambiental nas escolas ou na comunidade,
é, mas não sabe por onde começar, tudo começa com um projeto. Então aqui tem um pouco do ponto de vista da metodologia acadêmica, né, de projeto, tudo, mas não vou entrar muito em detalhe, mas eu quero colocar algumas questões que eu tenho percebido que é importante, com base na experiência que a gente já tem. É importante autoavaliar o projeto antes e depois. Então, antes de aplicar e depois, é importante a gente ver se esse projeto, essa atividade, ela está inserida no contexto e realidade das crianças. Ah, mas eu vou trabalhar com jovens. Avalie se está no contexto delas. Ah, eu vou trabalhar com a terceira idade. Avalie se está no contexto dela. Por que a gente está trabalhando com as crianças? Mas você pode trabalhar com qualquer idade. Você pode trabalhar com a terceira idade, a questão da agroecologia, no foco, por exemplo, de horticultura-terapia, que também ressalto aqui super importante, especialmente no momento atual que estamos vivendo. Muitas pessoas com depressão na terceira idade. E, então, assim, cabe, né, essas possibilidades cabe em qualquer espaço, né? Ah, mas eu não estou no ambiente escolar, eu tenho ali uma associação, veja se dá para desenvolver ali, tenho ali uma associação de bairro, ou onde você estiver inserido na sua vida coletiva, você pode pensar em desenvolver, porque mesmo não sendo formalmente educador, você pode optar em ser um cidadão educador. Né? No momento que você estiver atuando com a sociedade, você pensar naquela questão da leitura teórica que eu fiz inicialmente, de construir um futuro melhor, então como é que eu posso, o que eu faço com a minha existência para, né, poder ajudar esse futuro melhor? O que eu posso fazer? Quando a gente sai de casa, as nossas escolhas, o que a gente faz, a forma como a gente faz, elas já são pedagógicas também. Podemos atuar como educador se a gente assumir esse compromisso, né? Então, o que eu vou deixar aqui é uma sugestão e que cabe para qualquer um. É isso que eu quero chamar a atenção, cabe para qualquer situação. Mesmo que você não queira usar o nome de agroecologia, pode ser outro nome. Questão ambiental, né, que é mais ampla. Então aí você avalia. Isso só vai saber se faz parte do contexto se você conviver. Então, o grupo que você vai estar ali junto, você tem que conhecê-los. E tem que estar aberto a conhecê-los. Se você chega com uma coisa pronta, ah, já sei o que eu vou fazer, tudo, né? Pode ser que não dê certo, né? E no caso das crianças, mas também acredito que vale para qualquer grupo, a questão da ludicidade. Ah, é interessante, é alegre, vai proporcionar algum encantamento, vai desenvolver habilidades manuais. Tem que lembrar que o corpo aprende. Então a criança não aprende só com a visão, olhando ali na lousa, escrevendo. O corpo dela está aprendendo. Então essa experiência corporal no aprendizagem, no momento da aprendizagem, ela é muito importante. E quais são os significados, os valores que estão sendo trabalhados ali? Então, é claro que tem uma intenção por trás. A partir do momento que eu me proponho desenvolver uma atividade, eu tenho que ter claro qual que é a minha intenção ali. Né? Claro que a gente espera que essa intenção sempre seja boa, né? Seja positiva e que seja transformadora. Depois eu tenho um exemplo de um planejamento aqui, porque às vezes a gente fala, né? Ah, mas dá algumas dicas, né, de forma oral e tudo mais, mas é importante que a gente possa. Tudo começa no brinco, né? Que tudo começa no papel. E eu acredito realmente que tudo começa com um bom esboço, uma boa conversa, a gente vai apontando. Então, você vai apontar e vai colocando no papel. Nossa, aqui a gente tem um trabalho feito no Word, mas não importa, pode ser onde ficar melhor. E a gente vai colocando ali, qual que é o meu objetivo da atividade? O que eu vou precisar para desenvolver essa atividade? Qual que é meu público? Eu vou tirar esse público-alvo aqui, eu não gosto muito do termo alvo, mas qual que é meu grupo, né? Quanto tempo que eu tenho para essa atividade? O que eu pretendo desenvolver? É importante que a gente inclua a atividade de higiene. No caso nosso, quando a gente trabalha com solo, lá para fora, as crianças manuseando folhas, plantas, animais, é importante que a gente explique para elas a questão da higiene e que tenha disponível sabão, tudo mais, para que elas possam lavar as mãos e não ter risco de pôr no olho, de pôr na boca.
tem a presença da ludicidade na minha atividade, como que eu vou trabalhar, né, através da dramatização? Muitas ideias que a gente utilizou no nosso trabalho, a gente recorreu a livros publicados que já vem trabalhando com as crianças nas escolas. E a gente vai consultando eles e vendo ideias e ampliando possibilidades, e adaptando para a nossa realidade. Então a gente não inventa muito, a gente consulta muitas outras ideias de outras pessoas, e isso a gente tem muitos sites hoje, no Instagram e livros. Então você pode estar consultando essas possibilidades e depois estar adaptando a sua realidade, criando outras. Depois, quando você vai trabalhar o seu objetivo, né, e como que você vai avaliar no sentido de saber se aquilo foi efetivo. Então, eu desenvolvi uma atividade com as crianças, mas será que foi bom para elas? Né? Será que elas aprenderam? O que elas puderam reter daquela experiência? E eu percebi nos trabalhos que a gente fez até hoje que o desenho é um recurso fantástico. Né? Através de um desenho, a gente consegue perceber uma narrativa que a criança criou em cima daquilo que foi trabalhado. A gente consegue perceber a história dela. Muitas vezes ela vai desenhar elementos que a gente não pensou em trabalhar, mas está ali no desenho. Opa, isso aqui é algo do universo dela, ela gosta. Então a gente pode desenvolver isso na próxima atividade. Então o desenho é um espaço livre. Então você tem um espaço na folha que está em branco, você preenche aqui. Então não é uma atividade que você coloca lá para completar, né, escrita ou coisa e tal. Não, está livre. A criança vai desenhar. Ali ela vai aprender o traço, ela vai se expressar, ela vai se comunicar com você. Né? Então, na minha experiência, eu tenho percebido o desenho como um recurso tão interessante nesse trabalho que eu sou bacharel em agronomia e agora eu estou cursando uma faculdade à distância em artes visuais, até mesmo para eu poder explorar mais esse elemento, que para mim ficou lá na infância, né? E ao longo da minha formação, eu não me aproximei muito dele. E eu vi que nesse trabalho com as crianças, o desenho é um elemento muito interessante. E ele pode nos auxiliar muito. E aí, um outro pode se questionar, né? Mas o que a agronomia, a agroecologia, tudo a ver, tá? Tudo a ver, né? E isso, conforme a gente vai trabalhando, a gente vai percebendo, é natural. A flora, a arte aflora, né? Então não tem como escapar. Então, foi uma experiência fantástica. Eu posso compartilhar aqui que ao longo da minha vida profissional, eu acredito que esse trabalho que a gente já realizou na escola, embora ainda em fase embrionária, ele já tem dado respostas, feedbacks, no sentido de que a gente já sabe que pode ampliar coisas que a gente pode ainda aprender, coisas que a gente pode desenvolver, tanto no curso de agronomia, como no núcleo de agroecologia e também nas nossas formações. Então, esse repensar a nossa formação e de uma forma mais holística, de forma mais integrada com a comunidade, ela é essencial. Eu não diria que só agora no momento pandêmico, pós-pandêmico, mas sempre foi essencial. Mas agora está ficando cada vez mais claro, né, quanto que é importante a gente pensar, né, nesse sentido, né, de sair às vezes da zona de conforto, né, e se abrir para novas experiências, né? Temas. O nosso tema aqui é basicamente horta escolar, compostagem, biodiversidade, reciclagem e reuso. Mas o tema é infinito, né? Meu pai costuma dizer, né, que a pesquisa está na rua. Né? Então, você está com dúvida do que você vai pesquisar, dá uma andada na rua. Que você, né? Às vezes eu falo isso para os nossos acadêmicos, e, claro, meu pai ele aprendeu isso com pessoas muito sábias, né, pesquisadores muito sábios. Então, eu acho que essas experiências, né, da gente ter essa abertura, esse olhar assim, atento ao que está acontecendo ao nosso redor, e dali a gente tirar elementos para pesquisar, para aprender, para compartilhar, né? E aí nós temos aqui esses elementos que eu quero também fazer uma leitura teórica, e eu trago essa leitura teórica porque ela está já sistematizada, para que a gente possa entender, porque a gente fala horta escolar, né? Fica uma coisa assim,
Muita gente às vezes pensa, vou fazer uma horta, coisa e tal, tá? Mas como que ela está inserida dentro da temática da agroecologia, da educação ambiental? Então, vou fazer uma leitura teórica, essa permissão aqui, para um pouco mais de paciência, que já estamos concluindo. Então, diante da crise ambiental, segundo Lutzenberger, o caminho que a ecologia nos indica é o dissócio da natureza. Assim, a agroecologia como ciência, ela envolve práticas agrícolas com bases ecológicas. Essas bases podem ser construídas através do conhecimento de importantes mecanismos naturais, tais como a biodiversidade, a cadeia alimentar, as interações benéficas e a decomposição. A biodiversidade, ela compreende tanto a diversidade botânica como também a faunística. Nessa diversidade podem ocorrer interações benéficas. Por exemplo, uma planta e um inseto, eles podem ter uma interação benéfica, quando este inseto é o inimigo natural do outro inseto que se alimenta dela. Temos aí também outro mecanismo natural, que é a cadeia alimentar, onde temos na base da pirâmide a planta, depois o inseto fitófago, que se alimenta dela, e por último o inseto carnívoro, que se alimenta do inseto fitófago. Uma vez eliminado o inimigo natural, que é o inseto carnívoro, resta a planta e o inseto fitófago, o qual pode aumentar sua população e estabelecer-se aí uma relação antagônica entre ambos, podendo resultar a morte da planta. Claro que depende muito dessa relação antagônica, né? Porque mesmo os fitófagos, herbívoros, eles têm uma relação também sintrópica com as plantas. Mas em condições de desequilíbrio, muitas vezes acontece nos cultivos agrícolas, pode ser antagônico. Portanto, a manutenção da diversidade possui um papel importante na estabilidade do sistema. Altieri, em seu livro Papel da Biodiversidade no Manejo de Pragas, discorre sobre a ecologia e manejo de pragas, propondo práticas agrícolas com bases ecológicas. A ideia é aplicar as melhores práticas de manejo de modo a aumentar ou regenerar o tipo de biodiversidade que pode subsidiar a sustentabilidade dos agrossistemas através da geração de serviços ecológicos, tais como controle biológico, ciclagem, conservação do solo, das águas. Vandana Shiva diz anteriormente, no livro Monoculturas da Mente, alerta para os efeitos da erosão da biodiversidade no terceiro mundo e a relação entre a biodiversidade e a produtividade. Então, ela ressalta que a erosão da biodiversidade tem graves consequências ecológicas e sociais, uma vez que a diversidade é a base da estabilidade ecológica e social. Olha que interessante essa relação entre ambiente e sociedade, questão social e ecológica, tão presente dentro da agroecologia. Temos algumas contribuições com relação ao uso da compostagem, porque além de poder aproveitar bem o resíduo orgânico, pode também trabalhar outro mecanismo natural, que é a decomposição pelos organismos do solo. A decomposição ela não ocorre sem a participação dessa biota do solo, a minhoca, bactéria, fungo. Então, através da reciclagem da energia e dos nutrientes para a formação do composto produto rico em ácido úmico ou humus. Então, veja como tudo vai se relacionando, aquele resíduo que sai da cozinha, que vai para a compostagem, passa para o processo de decomposição, você tem ali aquela vida em torno, né? Campbell, em seu livro Manual de Compostagem para Hortas e Jardins, ele vai explicar muito bem como aproveitar o lixo orgânico e descreve de forma prazerosa e minuciosa como fazer uma boa compostagem. A atividade hortícola, quando praticada com bases ecológicas, pode promover a autonomia de produtos hortícolas muito saudáveis, podendo ser utilizado na merenda escolar. Neto, em seu livro Manual de Horticultura Ecológica, Dia de Autossuficiência em Pequenos Espaços, ele traz com detalhes teoria e prática dessa horticultura. No espaço da horta, pode-se ainda adotar atitudes ecologicamente corretas, por exemplo, reutilização de embalagens, como latas, tetrapacks, garrafas PETs e copos plásticos, como recipientes para a formação de mudas hortícolas e frutíferas. Em algumas hortas e pomares de Florianópolis, tanto no centro urbano como também nas vicinais, pode-se observar essa atitude, o qual é muito bem-vinda num município onde ainda inexiste a coleta seletiva. Então, a gente vê aí, fechando essa questão da horta, da compostagem, da reciclagem da biodiversidade, como elas estão interligadas, né? Mas outros temas também podem ser tratados dentro dessas temáticas, né? Como integrar? A gente percebeu até agora, por exemplo, que a agroecologia se integra com a matemática, né?
né? Ela é um tema transversal com as ciências. Português, a gente não desenvolveu ainda trabalhos voltados com a área de saber do português, mas a gente vê essa narrativa que as crianças constroem, que isso pode ser aproveitado também, né? Então é um espaço também muito interessante para desenvolver. A arte pode ser que está aí, né? Ela flora, né? Ela está florando aí nessas atividades. Então é um espaço, é uma área de saber muito importante também para trabalhar com as crianças e principalmente com aprendizagens significativas. Aqui eu apresento algumas referências, claro, não vamos se apegar somente a elas, mas assim, elas são importantes. Temos hoje muitos sites na internet, muitos trabalhos muito bons, com iniciativas de hortas na escola, visando autonomia, suplementação da merenda escolar, aprendizagens dentro do currículo das crianças na escola. Então, nós temos um campo bem vasto. Eu diria que o nosso trabalho lá na escola ainda está muito embrionário, mas essas experiências, elas podem aí nos orientar para trabalhos futuros mais permanentes e de forma mais ampla também, porque esse trabalho com certeza ele era importante antes, é importante agora e será ainda mais importante depois da pandemia. E pode muito acrescentar se a gente for pensar dentro da questão do meio ambiente, as transformações na sociedade como um todo. Trouxe essa pequena poesia que eu fiz alguns anos atrás, para fechar aqui a apresentação, para que a gente possa não se esquecer, que a gente possa se lembrar melhor, né, se recordar da infância. Mesmo para aqueles que a infância ficou lá muito atrás, né? Mas que a gente possa recordar dessa infância, desse riso, dessa alegria, dessa inocência, e lembrar que hoje, como adulto, para aqueles que estiverem participando, que são adultos, mas assim, o que a gente pode fazer para acolher esses jovens, acolher essas crianças, preservar o sorriso delas? A gente tem hoje uma tristeza muito grande entre os jovens, crianças que não têm o riso mais, estão perdendo esse espaço, né, da inocência e de explorar esse universo infantil. Então que a gente possa se recordar disso, dar a voz às crianças, aos jovens, respeitar esse momento deles, respeitar esse espaço, tornar fértil o desenvolvimento da criatividade, do aprendizado, para que eles possam ser adultos mais saudáveis, mais felizes, e que isso seja um compromisso que a gente possa assumir ao longo das nossas atividades, dos nossos trabalhos, dos nossos projetos. Aqui, meu muito obrigada. Fico novamente à disposição para quaisquer dúvidas que tiverem. Podem entrar em contato pelo e-mail. E fica o convite para que a gente possa desenvolver trabalhos assim onde a gente estiver. Não importa o tamanho do projeto, da ação, do grupo, se tem recurso ou não. Sempre é possível começar. Dali a gente vai aprendendo, vai tropeçando, vai levantando, mas vai aprendendo. E eu espero que, de uma certa forma, eu tenha contribuído, tenha atendido as expectativas e desejo para todos nós muita serenidade e tranquilidade para passar esse período.